anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos, Arquidiocese de Belo Horizonte, região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Apresentando Fausto de Souza, ministro da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês que nos assistem nesse momento. Que bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez a gente está se encontrando aqui nesse canal, nesse jeito novo de evangelizar, para a gente anunciar essa boa notícia, a boa nova do Evangelho. E eu queria que vocês, principalmente quem está na igreja, quem participa, que está aí na nossa seara cristã da Igreja Católica, ficasse muito atento às leituras dessa semana, peço até que depois vocês, durante a semana, vai refletindo, vai lendo e relendo várias vezes essas leituras, porque elas estão se dirigindo diretamente a nós, que somos da vinha do Senhor, que precisamos produzir frutos. Então ele está falando para nós, tá? Vamos ouvir então o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse ao sumo sacerdote e aos anciãos do povo: escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando os donos da vinha voltaram, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, Jesus tinha um jeito maravilhoso de ensinar, que era contando histórias, O melhor jeito, às vezes, de ensinar as coisas, a gente até hoje, quando as pessoas não conseguem entender o que a gente está querendo dizer, a gente fala: vamos fazer uma comparação, Comparação. E nós, mineiros, quando a gente tem essa mania, comparação, fazer uma comparação para dizer aquilo e a pessoa entender, Entender mais claramente. E Jesus, desde, nos evangelhos anteriores, no meio dos anteriores, vem alertando aquele povo, naquela época lá, aquele povo que eram os escribas, os religiosos, aquele pessoal da época, que era o povo ali de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo de Deus que caminhava, mas que
tropeçava muito, né? E Jesus estava falando diretamente para eles, né? E quando ele conta essa história, logicamente, né, que é atemporal. Então serve muito, mas muito mesmo para nós hoje da igreja, né? Porque a gente, se a gente for perceber, a gente está começando a ter as mesmas atitudes daquele povo daquela época que achavam que eram os dons de tudo, Deus pertencia a eles, né? E era como se fosse, porque Deus, né, o povo escolheu, era o povo escolhido realmente de Deus, mas as pessoas começaram a se sentir absolutamente donos de tudo, né? E quando veio Jesus, né, foi recebido daquela forma. Hoje não é diferente, né? A gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos dentro da nossa igreja, né? A grande variedade que tem de religiões cristãs, mas todas, né, tem Cristo como exemplo, tem vivido muito intensamente assim, uma verdade muito absoluta que às vezes foge do Evangelho. E aí, principalmente, que Jesus está cobrando de nós. O tempo todo Deus nos cobra. Produzam frutos. Produzam frutos. Não, e frutos bons, né? Tem gente produzindo frutos ruins, inverdades, um tanto de coisa ruim e isso vai se reproduzindo, né? Gente, pelo tanto que Jesus nos deu, nos ensinou, que Deus nos deu, e pelo tanto de pessoas que existem, que abraçaram a fé, não era para a gente estar nesse mundo do jeito que está. Não era. Porque Deus desconfiou a nós. A mudança desse mundo, os valores desse mundo, Deus confiou a nós. Não é Ele que vai vir resolver os problemas do mundo. Ele veio, preparou-nos para isso, para a gente. Então o mundo não era para estar ruim do jeito que está. Mas é por quê? Porque a gente não está produzindo os frutos. E aí, Jesus, como semana passada também, né, advertiu de que prostitutas e cobradores de impostos precederão aquelas pessoas ali que acham que são, né, zona verdade. No reino dos céus, de novo ele adverte, olha, não dá para não melhorar as coisas, não procurar produzir frutos de justiça, de igualdade, porque senão vão tirar a vinha desse povo, então, e passar para quem produza frutos mesmo, vão tirar o reino, né? Porque a ideia de Jesus, né, o que ele quer é que nós construamos o reino de Deus. Os frutos que nós queremos produzir para Deus é isso, é a construção do seu reino entre nós. E às vezes a gente acaba caminhando por caminhos, né, totalmente distorcidos e não dá muito certo, né? Mas que Deus nos ajude, nos ilumine, para que a gente saiba produzir esses bons frutos. E que a nossa caminhada na igreja, nossa caminhada de fé, né, resvale nas pessoas, o nosso testemunho de vida, né, crie nas pessoas essa ideia de que Deus é bom, o reino de Deus é o melhor reino que vai acontecer entre nós, e assim nós vamos produzindo esses frutos e espalhando essa ideia que é a boa nova de Jesus Cristo, né? É isso que a gente, né, vocês depois vão refletir, vão olhar mais, né, fazer uma análise pessoal. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou produzindo? Eu estou produzindo frutos, né? Eu conheço a palavra de Deus. E por que eu não estou produzindo ou reproduzindo, produzindo frutos para Deus, né? Vamos refletir direitinho, né? Bacana durante a semana, e a gente se encontra no próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus, fiquem em paz, né? Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Você ouviu Anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos.